Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de EBD. Hoje com um tema importantíssimo que nós vamos tratar e que é dúvida para muita gente que não compreende esse processo de santificação para aqueles que foram salvos. Hoje nós temos aqui conosco Eliel, professor de EBD e ali da classe dos domingos às 8h30, junto com o Fabrício. O Fabrício não esteve com a gente aqui ainda. Obrigado, Eliel. Sempre às ordens, pastor, estamos aí. Que bom. Também Ailton Júnior, conosco aqui sempre, contribuindo, ajudando, participando. Um amigo, um irmão, que tem participado ativamente conosco, e tem sido uma grande bênção ter você conosco aqui, Ailton. Amém, pastor. Muito obrigado. Amém. A santificação, que faz parte do processo de salvação do ser humano, é um ato em que Deus dá a mão ao homem. É um ato onde Deus toma-nos pelas mãos e nos conduz e nos ajuda. A santificação não é possível por nós mesmos sem a intervenção de Deus. A salvação é um ato exclusivo de Deus, meritocraticamente ligado, vinculado à cruz de Cristo, porém a salvação e no processo da santificação, nós damos as mãos a Ele. Caminhamos, andamos e precisamos dele do nosso lado, porque sem ele não conseguimos nos santificar. Depende da gente estar com ele, pertencente, participante, esforçando-nos, mas se ele não der a mão, não vamos para lugar nenhum. Portanto, vamos lá. O N. Gruden diz exatamente assim: a santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem, que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. Assim como também a gente precisa entender o que é esse processo de justificação e santificação, aonde começa, aonde termina, o que é a justificação e o que é a santificação. A justificação é uma posição legal, é quando nós somos legalizados diante de Deus por meio de Jesus Cristo. O ato de Jesus Cristo que nos outorga a salvação por meio da justificação, por meio da cruz de Cristo. Do outro lado, a santificação é uma condição interna, é algo que começa conosco, que a gente está precisando mudar dentro da gente, coisas sobre quem nós somos. Assim como a justificação é de uma vez por todas, salvos e salvos para sempre. Se você acha que perde a salvação, na próxima aula a gente vai falar sobre a perseverança dos santos e você vai entender de que o crente salvo em Cristo não perde a salvação e vai conseguir perseverar não por nós, mas por quem ele é. Mas a justificação é de uma vez por todas e a pessoa ela é salva e justificada por Cristo. Porém, a santificação ela é contínua e ela dura toda a vida. A justificação é uma obra apenas de Deus, meritocrática de Deus, em Cristo, por meio da cruz. Porém, a santificação, ela nos faz cooperar com Deus. Assim como a justificação ela é perfeita nessa vida, mas a santificação ela não é perfeita. Nós vamos dar passos a cada dia, em novidade de vida. Vamos subir degraus. Em alguns momentos vamos declinar alguns degraus. Nós vamos errar, vamos pecar e vamos voltar alguns degraus. E vamos voltar de novo e tomar posição para continuar seguindo. A justificação, ela é a mesma em todos os crentes. Ela é provida, como já falamos aqui em aulas anteriores, ela é provida exclusivamente por Cristo na cruz. Porém, a santificação ela é maior em uns do que em outros. Algumas pessoas são mais santas, separadas, santificadas, separadas para Deus, separadas do pecado do que outras, porque é uma evolução gradativa de cada ser humano.
A justificação não, ela é um ato meritocrático de Deus e que salva o ser humano, sela e salva. Mas a santificação é um processo. E alguns vão se esforçar mais, outros vão se esforçar menos, mas o Deus que dá a mão é o mesmo. Depende, então, daquilo que nós promovemos no processo de santificação, abandonando a velha natureza, as velhas práticas, as velhas obras, as obras da carne. Pastor, em relação à santificação, quando se diz, né, maior em uns do que em outros, é bom a gente deixar claro que esse maior em um do que em outros, somos santos e separados, né? Somos crentes em Cristo Jesus. Há alguns crentes que eles são muito mais dedicados a essa obra, eles são muito mais aplicados à palavra de Deus. Para que não fique uma ideia, para quem não conhece muito sobre santificação, de que, não, então se tem um santo maior do que o outro, aquela imagem de fato é para quem foi um santão, aqui se eu for colocar uma hipérbole, né? Mas não é isso. Não. Né? É o esforço pessoal, individual de cada um que torna a pessoa, às vezes, mais separada do pecado do que outras. É o esforço pessoal. Mas o Deus é o mesmo. Perfeito. E o aspecto da justificação também é interessante, pastor. A percepção de que a pessoa, a partir do momento que foi justificado, e a Bíblia diz justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Jesus Cristo. Então, essa justificação também leva a vivermos uma vida diferente, nos conduz a uma vida de santificação. Perfeito. Estágios da santificação. A santificação tem um começo definido na regeneração. A regeneração é quando o homem, depois de ter entregue a vida a Cristo, depois de ter ouvido o evangelho que vos salvou, como está lá em Efésios 1:12, depois de ter ouvido o evangelho que vos salvou, tendo crido em Jesus Cristo, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da garantia da possessão de Deus. Nessa hora, a pessoa é incorporada à igreja, ela é batizada biblicamente e o Espírito é transformado. A alma dela começa a ser atraída, então, para as coisas que o Senhor nos propõe. No momento da regeneração, ela tem um gênero novo, um gênero renovado, um gênero transformado. O gênero humano caído, pecador, que agora continua sendo caído, pecador, mas não mais atraído pelo pecado, porque regenerado que somos, agora nos atraímos para as coisas do Senhor. Depois da regeneração, nesse processo da regeneração, a santificação então começa como um processo natural, cotidiano, onde a gente vai crescendo dia após dia, como falei aqui já antes, degrau por degrau. A santificação aumenta por toda a vida. A santificação se completará na morte, em nossa alma, e quando o Senhor retornar. Quando nós morremos, o Senhor volta para nós. Quando nós formos arrebatados, nós estaremos com o Senhor. Nesse momento, a santificação se completa, porque começa o novo processo, então, da glorificação do corpo. No momento da regeneração, há uma mudança moral na nossa vida. Aquilo que nós antes cometíamos, fazíamos como sendo algo atraente ou que não tinha problema, ou que não é tão ruim, ou que nós nos sentimos atraídos a fazer e sabemos que é pecado, quando nós temos o passo exato da regeneração e começamos então a viver esse processo de santificação, a gente começa a enxergar aquilo que é errado como errado. E quem faz isso é a lei, porque a lei aponta o pecado, a lei aponta onde nós estamos errando, mostra o que estamos fazendo de errado. Ela não salva ninguém, mas a lei é importante para poder mostrar onde estamos errados e onde não devemos pisar fora da faixa. Porém, é pela graça que nós somos salvos e não pela lei. Mas a lei tem a importância de fazer com que a gente se torne regenerado e não erre, não peque, não se sinta mais tão atraído por aquilo que antes nos atraíamos. É porque a lei, ela traz e faz saltar aos olhos do crente, do novo convertido, aquilo que para ele era natural
e agora passa a ser espiritual segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Então a gente começa a ter um entendimento da palavra e o Espírito nos exorta também. E o Espírito nos ilumina para a própria palavra, para compreender a própria palavra. Para compreender. Então, isso passa por modo de falar, isso passa pela maneira de se vestir, isso passa por atitudes intempestivas que você tinha e você passa a ser uma pessoa mais serena, com mais controle sobre as decisões que você vai tomar na sua vida. E aí vai englobar toda essa parte moral da nova vida do crente. Verdade. Quando a gente entra no processo de santificação, a gente não está prestando contas para os homens somente, mas principalmente sabemos que estamos prestando contas para Deus. Antes desse processo de santificação, quando não tínhamos a Cristo, a gente de algum modo está sempre preocupado em prestar contas para os homens e para nós mesmos. Mas quando entramos no processo de santificação, porque fomos alcançados por Cristo, selados pelo Espírito Santo, regenerados nele, o processo de santificação agora nos faz olhar para Cristo e perceber quem nós somos, quem nós éramos e quem nós devemos ser diante de Deus. Em Tito 3, de 5 a 6, diz: Ele nos salvou, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Lá em 1 João 3, 9 diz: Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E aí nos lembra também um texto, pastor, quando diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Então tem um novo, se passaram, tudo se fez novo. Foi bendito esse instante aí, a questão da vestimenta, a postura, o comportamento, o modo de falar. E é importante, é necessário que a sociedade, que a gente não presta essa resposta para ela, mas que ela veja como um cristão uma pessoa diferente. Ah, ele vestia assim, ele andava assim, ele falava assim, mas hoje ele tem um novo genes, ele foi regenerado e por isso tem um novo comportamento. Tem uma coisa que eu acredito que tem muita gente que não gosta do que eu vou falar aqui, mas eu compreendo exatamente assim e eu aplico na minha vida. O crente é diferente, sim. O crente é diferente mesmo. O cristão é diferente, sim. Nós não nos assemelhamos às coisas do mundo. Nós não nos assemelhamos ao príncipe dessa era. O crente é, sim, alguém diferente. O crente que está passando no processo de santificação, ele é alguém diferenciado. Ele não vai andar em qualquer lugar, ele não vai se vestir como todo mundo se veste, ele não vai ser atraído como todos os outros são atraídos, pelos mesmos gostos que todos são atraídos. O crente é diferente, sim. O povo de Deus é diferente, sim. E não tem como não ser, porque senão a gente continua nas mesmas práticas de outrora, quando ainda não conhecíamos a Cristo. O processo de santificação faz parte da vida do crente. E nesse processo, nós somos separados do pecado, separados da nossa velha natureza e nos tornamos, sim, diferentes. Não nos torna soberbos, prepotentes, arrogantes, melhores do que ninguém. Mas somos diferentes, porque isso é o processo de santificação. Pastor, em cima disso que o senhor está falando, é importante porque quando o novo convertido ele fala assim, olha, eu me converti, eu me tornei crente. Essas pessoas que estão no convívio social dele, no ciclo de amizade, no trabalho, em vários lugares, essas pessoas não leem Bíblia, mas essas pessoas verão a Bíblia através do comportamento dessa pessoa. Paulo fala isso dizendo que nós somos como cartas vivas que o mundo tem lido. Então, é justamente por isso que, como o senhor bem colocou, o crente é diferente e ele tem que ser diferente, porque a sociedade sempre irá olhar não diretamente para a Bíblia, mas pelo comportamento daquele que diz que nela crê. Perfeito. No momento da regeneração, é o início da santificação.
A gente já falou aqui, teve uma entrevista com o pastor Abraão também, e a gente falou sobre o processo, né, de salvação, né? E aí a gente falou que primeiro Deus deposita fé, depois nós nos arrependemos, depois nós somos regenerados, entendemos então a justificação em Cristo, passamos pelo processo de santificação, aguardando a glorificação do corpo quando Cristo retornar e nos levar. Quando nós entramos no processo, nesse tempo chamado regeneração, nós nos tornamos diferentes e começamos a enxergar o mundo de uma forma diferente, incorporados ao corpo de Cristo. Porém, é exatamente nesse momento que a gente começa a entender o que é a santificação, quando começamos a nos separar do pecado e daquilo que antes inclinava a nossa carne. E esse processo de santificação começa exatamente logo depois que você é incorporado a esse reino dos céus aqui na terra, a essa agência também que é a própria igreja. Em 1 Coríntios 6, 11 diz, alguns de vocês eram assim. E aqui é trazendo aquele texto que relata, vocês antes eram mentirosos, vocês antes viviam de uma forma totalmente aversa à vontade de Deus, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Assim como é uma ruptura, a santificação é uma ruptura com o poder preponderante do pecado e com o amor ao pecado, para que o crente não seja mais dominado pelo pecado. Isso é interessante a gente pensar. Todo crente, quando entra no processo de santificação, quando está no processo de santificação, ele agora já não é mais dominado pelo pecado. O que antes desse processo, antes de Cristo, a gente se sentia atraído, antes de Cristo a gente achava que tudo podia, antes de Cristo a gente não via problema em nada. Quando a gente entra no processo de santificação, o crente começa a perceber o que ele fazia, o que ele está fazendo e o que ele não deve mais fazer. E ele não é mais dominado, atraído por esse pecado. Pelo contrário, ele começa a entender de que, por causa da morte de Jesus Cristo, nós somos livres do poder do pecado, da atração do pecado. Antes, a gente podia achar que tudo era normal. Depois, a gente começa a perceber que nem tudo é tão certo e nem tão normal. Antes, a gente era atraído pelo pecado e a gente não achava errado. Hoje, a gente pode escolher dizer não para o pecado. É interessante, eu vi uma afirmação uma vez de que, às vezes, as pessoas lá fora da igreja, dizem, mas tudo é proibido para o crente? Tudo pode não, tudo não pode, tudo não pode, tudo não pode, o crente não pode isso, o crente não pode aquilo, o crente não pode aquilo outro. E aí eu vi um pregador uma vez falando, não é que o crente não pode, é que o crente pode não. E isso muda tudo, porque se antes você achava de que o crente não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo, o crente pode não fazer. Por quê? Porque ele tem liberdade de escolher para não seguir aquele caminho. Mas antes de ser crente, você pode tudo, porque você acha que tudo está certo. E muito interessante também percebermos que neste processo nós nos tornamos livres do domínio do pecado, porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, e o pecado já não mais terá domínio sobre vós. Então, a gente, apesar de termos o livre-arbítrio, mas a nossa consciência nos constrange ao ponto de sabermos que não estamos mais sobre o domínio do pecado em nossa vida. Vou trazer um exemplo bem prático, e que eu sei que alguns aí vão ficar se torcendo na cadeira agora. O crente não pode beber. É a afirmação que o mundo faz. E eu digo, o crente pode não beber, porque ele pode escolher. Mas quem não é crente, não pode escolher. Ele vai beber. Essa é a verdade. Romanos 6, 11, 14 diz, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Você, depois que se torna crente, entregou a vida a Cristo, tendo ouvido a palavra do Evangelho que vos salvou, selado pelo Espírito Santo,
você agora já não pode mais ser, já não é mais dominado pelo pecado. Você pode dizer não e você não vai relativizar. Antes de todo esse processo, é impossível você dizer não, porque aquilo te atrai, porque aquilo faz parte do seu cotidiano, faz parte do que nós chamamos de normal. Mas quando a gente se torna crente, quando a gente entrega a vida a Cristo, quando Cristo habita na gente, quando o Espírito Santo está em nós, ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele não permite mais que a gente simplesmente ache tudo normal. E aí você pode não fazer aquilo que antes fazia. O Novo Testamento claramente trata a santificação como um processo que dura a vida toda. Lá em Romanos 6,19 Paulo diz: falo em termos humanos por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. O corpo da gente, que antes era entregue para a injustiça, que era entregue para o pecado, o corpo da gente também, não só a nossa mente, mas o nosso corpo também, a gente precisa também oferecer para a santificação. É um esforço pessoal, é um esforço pessoal. É o homem, é a mulher, é a pessoa olhar e entender que por mais que aquilo te incline para o mal, para o pecado, para a injustiça, você tem liberdade em Cristo de poder dizer não. Mas antes de Cristo, antes de ser conhecido do Cristo, essa liberdade não existia. Você era inclinado para tal e você ia cumprir tal fato. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Filipenses 3, 13 e 14 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O crente não fica olhando para trás. O crente não fica olhando para a sua vida pregressa. O crente tem o passado como tutor. O crente tem como passado o seu professor, algo que lhe ensinou. Mas o crente não fica voltando, visitando o passado ou desejando a vida de outrora. Ele prossegue para o alvo, e o alvo é Cristo. E em Cristo nós não ficamos na vida pregressa. Pastor, como estamos falando para crentes e para não crentes, em relação a isso é importante dizer que esse processo de santificação, muitas vezes a pessoa ainda não teve coragem de, durante um culto, de um apelo, da pessoa se levantar e entregar a sua vida a Jesus. Mas aqui na igreja mesmo, aqui na IBAN, antes de culto ou até pós-culto, conversando com as pessoas, eu vejo algumas pessoas que olham para mim e falam assim: eu ainda não estou pronta, eu sinto a vontade, mas ainda não estou pronta, porque não me sinto ainda digna de tomar essa atitude. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Tome essa atitude, porque a perfeição não vai existir até que Jesus venha. A gente está falando aqui de um processo que é a santificação. Então, venha do jeito que você tiver. Eu não estou fazendo apelo não, hein, pastor? Venha do jeito que você tiver, entregue sua vida a Jesus, porque nós todos, crentes, pastores, homens de Deus, somos pecadores e falhos. E isso será um processo até que Jesus volte. É verdade. Eu já ouvi muita gente falando assim: não, quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Quando eu parar de beber, eu vou para a igreja, né? Quando eu parar de trair minha mulher, eu vou para a igreja. Quando eu parar de pecar, eu vou para a igreja. Eu quero dizer para você, você nunca vai parar. E mais além, é exatamente porque você não consegue parar que você deve vir, porque você só vai conseguir quando o Espírito Santo de Deus habitar em você
e transformar a sua vida, mudar a sua ética, mudar a sua moral, mudar o seu caráter, mudar a sua personalidade. E isso só acontece quando o Espírito Santo de Deus habita no ser humano e Deus dá a mão ao homem e diz: vamos junto, porque sozinho a gente não consegue. Portanto, venha como estás, mas não permaneça como estás. Venha como estás e seja transformado pelo Espírito Santo, que vai te dar a mão, e vai caminhar com você, e vai te fortalecer, e vai te ajudar, e você com certeza vai ser transformado. Se você só vier quando você achar que está pronto, talvez não dê tempo, e você talvez já tenha falecido. Embora Pedro ainda não tivesse alcançado a perfeição, ele prosseguia para alcançar os propósitos de Deus. E o texto de 1 Pedro, na primeira carta dele, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. É fazendo menção ao texto de Levítico, no Antigo Testamento, quando Deus diz: sejam santos, porque eu sou santo. Não é sejam santos como eu sou santo, porque é impossível ser santo como o Senhor. Mas ele diz: sejam santos, sejam separados, porque é como eu sou. É para que vocês se aproximem de mim. Então sejam santos, porque Deus é santo. E importa que a gente se aproxime dele em santidade. Todas as exortações do Novo Testamento envolvem a santificação na vida do crente. E aí, por causa do pecado que ainda permanece em nosso coração carnal, nossa santificação nunca será completa nessa vida. Você nunca vai ser bom o suficiente enquanto a glorificação do corpo não vier por parte de Cristo, o nosso Senhor. Até a volta de Jesus, seremos pecadores. Vamos morrer pecadores. Mas a gente não precisa morrer pecando. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 8, diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. E vai mais além o texto, né? E fazemos e tornamos Deus mentiroso, porque todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus, porque todos pecaram e carentes somos da graça de Deus. Porém, na morte, a nossa alma será liberta do pecado do corpo e, nesse sentido, a santificação será completa. É exatamente na morte, quando o corpo, o pó, volta para o pó e o espírito que Deus deu volta para Deus, é nesse momento que, sim, a santificação é completa e haverá a glorificação do corpo, aonde já não haverá o pó que voltou para o pó, mas o espírito e a alma, as emoções, o que a gente viu, ouviu, o que a gente viveu, a vida que a gente viveu, que está contida na nossa alma, junto com o espírito, volta para Deus que o deu, e aí sim teremos o corpo glorificado. Mas com todas as nossas faculdades mentais, mas com tudo aquilo que você lembra dessa vida, com todas as pessoas que você lembra que você conheceu, porém agora não mais inclinado na carne, para o pecado, porém transformados, glorificados depois do processo de santificação. Hebreus 12, 23 diz: a igreja dos primogênitos, arrolados no céu, vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A gente se tornará justos e aperfeiçoados, porque fomos justificados em Cristo, aperfeiçoados pela santificação nessa vida, quando nós chegarmos diante de Deus e do seu juízo, como diz em Hebreus 9, 27. Ao homem está destinado a morrer apenas uma vez, e quando abrir os seus olhos está diante de Deus e do seu juízo. Para todos aqueles que foram justificados em Cristo e aperfeiçoados pela santificação do Espírito Santo em nós, estaremos diante dele e ele dirá para a direita. E a gente entrará, então, no céu, aonde está preservado, preparado para aqueles que o amam. Considerando que a santificação envolve a pessoa toda, então só será completa com a volta de Cristo. É importante falar uma coisa aqui.
A volta de Cristo se dará quando nós morrermos e automaticamente Cristo volta para nós. A volta de Cristo se dará no arrebatamento, que a Bíblia descreve, e que será no dia que ele decidirá, e que num fechar e abrir de olhos, teremos o corpo transformado, como Paulo nos ensina. Esses dois momentos, na morte ou no arrebatamento, então ali sim, Cristo voltou para nós. E aí diz lá em Filipenses 3, 20 e 21, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nesse momento, é exatamente essa a ideia. Quando nós passarmos da santificação para a glorificação na volta de Cristo, então o nosso corpo será como o corpo de Cristo quando ele também foi ressurreto, e que a lei da física já não impedia mais ele. Estavam todos os apóstolos dentro de casa, orando e com medo dos romanos, e Cristo simplesmente com as portas e janelas fechadas, ele aparece lá dentro e diz, paz seja com todos. Tomé não estava naquele dia, Pedro viu, se alegrou e todos os outros, e aí Jesus já tinha ido, e aí Tomé aparece, e aí Pedro diz assim, Dídimo, o mestre apareceu, e ele diz, eu não acredito. Eu só acredito se eu tocar nas suas chagas e tocar nas suas feridas. 11 dias depois, o Senhor Jesus volta do mesmo modo. E Dídimo está lá. E aí ele vai direto a Dídimo. E aí ele olha e diz, toca, pega. Não era um fantasminha, camarada. Era um corpo transformado. Um corpo glorificado. Toca. E aí Tomé, Dídimo, toca, cai de joelhos e diz, Senhor meu e Deus meu. E naquela hora Tomé foi corajoso, como muita gente não é, e ele disse, eu não sei, eu não creio, eu só vou conseguir crer se eu ver. E aí Jesus abre um novo e vivo caminho dizendo, você só creu porque você viu, mas bem-aventurado, feliz mais que feliz, serão aqueles, eu, Eliel, Ailton e tantos outros que não virão, mas crerão. E por isso somos bem-aventurados hoje. Pastor, eu já falei sobre isso aqui em outra aula, lembrando que esse corpo glorificado de Jesus não é um holograma. Não é um ectoplasma, como diz os espíritas crentes em Kardec. É um corpo glorificado, onde você toca. Mas ali fica evidente que era o corpo físico. Perfeito. Não era nada sobre. Não era um fantasminha camarada, né? Era um corpo físico que Tomé toca, que Tomé pega, né? E que ele senta, come com todos, abraçou ali. Só que a lei da física já não dominava mais ele. Essa é a verdade. E essa verdade é porque agora o pó já não está mais vinculado, o corpo físico. Tem uma obra, é um quadro de Caravaggio, eu gosto muito, inclusive eu tenho ele na tela do meu computador, é ele. Caravaggio, eu acho que ele foi muito perfeito nesse quadro que ele pintou. Mostra Jesus, né? Jesus ali, e Tomé com o dedo dentro da ferida ali, mas em volta de Tomé, vários, tipo, olhando assim, ó, é isso mesmo, então. Tomé ficou com a fama. Mas muitos outros também não criam. Quantos aqueles ao redor também não criam e estavam vendo, e Tomé teve a coragem de falar, né? Eu gosto muito do Tomé, porque Tomé tem coragem que muitos outros não têm, né? Ele vai lá e por causa dele abre um novo e vivo caminho que Cristo promove, porque ele diz que aqueles que não viram, mas crerão, serão bem-aventurados. A santificação é uma obra de Deus, mas a obra do homem. E aqui é bom que fique claro, relembrando o que eu já falei antes. É a ideia de que Deus dá a mão ao homem. A justificação é uma obra exclusiva de Deus por meio de Cristo na cruz. Mas a santificação é uma obra de Deus tomando o homem pelas mãos. Se Deus não der a mão ao homem, o homem não consegue se santificar. Se Deus não for o alicerce onde o homem vai olhar e se prontificar, ele não consegue se santificar. É assim que funciona. Pastor, eu queria fazer uma observação aí na obra do homem. Eu diria assim, o andar com Deus do homem, né? Vamos lembrar aqui, Enoque andou com Deus. Perfeito. Né?
não viu a morte. Quando o homem ele anda com Deus, andar é diferente de caminhar. Porque quando você caminha, você pode cansar, você pode sentar, as coisas podem fazer com que você mude o seu percurso. Mas quando você anda com Deus, você não para. Nada faz você olhar para a direita ou para a esquerda. Você tem um objetivo e um foco. É exatamente isso que fez Enoque. Então, eu diria que essa obra de santificação para o crente é uma obra de andar constantemente com Deus. Eu gosto da ideia da palavra obra, né, que a gente vê muito na Bíblia, e vê Paulo também falando, né, vós sois edifício, né? A ideia de obra, é a ideia de construção, né? A ideia de você tirar uma obra do chão, né? A ideia de edificação, de construção, dá trabalho e você edifica, constrói, mas eu concordo com a ideia da caminhada, do andar com Deus. Portanto, em 1 Tessalonicenses 5,23 diz, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. Vou repetir, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Um papel específico de Deus na santificação é a disciplina. E os crentes não gostam disso, não. Se a gente está sendo disciplinado ou corrigido, de algum modo, Deus não nos ama. E é bom a gente lembrar que Deus ama e corrige aquele a quem ele tem por filho. Essa é a verdade. Eu costumo dizer que antigamente, e aí ele é desse tempo, em que nós na escola ficávamos de castigo. E aí a ideia do castigo ficou tão entranhada na cabeça das pessoas que as pessoas acham que disciplina e castigo é a mesma coisa. E eu digo para você, disciplina é porque Deus te ama. Disciplina é porque Deus te ama tanto que Ele está querendo corrigir a sua rota. Porém, quando a gente fala de castigo, para mim, eu olho para a Bíblia e vejo em Romanos 1, e Deus entregou os homens às suas próprias paixões, delitos e pecados. O grande castigo de Deus para o ser humano não é quando Ele te disciplina ou quando Ele te corrige. É quando você agora castigado foi de não ter a presença dele do seu lado. É quando ele diz para mim e para você assim, agora você está por conta, agora você está sozinho, agora é com você. Porque enquanto Deus está corrigindo o homem, enquanto você está fazendo e não está dando certo, Deus está te corrigindo porque Ele quer te trazer para o lugar certo. Agora, quando você começa a fazer o que é errado e começar a dar certo, tenha medo. Porque isso não é Deus aprovando, não. É Deus castigando. Você está sozinho. Cuidado. Em Hebreus 12, 7 diz, é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Eu lembro muito desse texto de Hebreus 12, né? Hebreus 12, 11, minha filha Mariana, quando ela era mais nova, a gente corrigindo ela tinha que recitar Hebreus 12, 11 para a gente, né? E que diz exatamente assim, toda disciplina no momento não é motivo de alegria, mas sim de tristeza. Porém, todos quantos vivenciarem esse tempo de disciplina, produzirão frutos de justiça. E ela tinha que dizer para a gente esse texto todas as vezes que a gente estava conversando com ela. Deus dá aos seus o querer fazer sua vontade e o poder de realizá-la. E é muito claro isso. Deus dá o poder ao homem, ao ser humano, a capacidade de querer a vontade dele e de colocar em prática a sua vontade, e isso faz parte do processo de santificação. Essa é a luta do espírito contra a carne. Militância. É a militância, né? É onde o espírito diz para o homem assim, ó, isso não agrada a Deus, isso não me agrada. E fica do outro lado a carne olhando e falando assim, mas esse pecado é bom, né? Vamos lá, Filipenses 2,13 diz, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua boa vontade. Hebreus 13, de 20 e 21 diz, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele,
por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Jesus Cristo conquistou a nossa santificação e nos deixou o Espírito Santo que atua dentro de nós para nos transformar e nos santificar. Quem faz a obra santificadora é o Espírito Santo que habita em nós. E aí temos dois textos. O primeiro é 1 Pedro 1:2, que diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e a fé na verdade. Lá em Gálatas 5:22, mas o Espírito, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E quais são os frutos da carne, Ailton? Gálatas 5,16, né? Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. É isso aí. Portanto, a ação humana é tanto passiva, pois dependemos de que Deus nos santifique, quanto ativa, pois nos esforçamos para alcançá-la. Em Romanos 12, versículo 1 diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 8,13 diz: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. A luta da carne militando contra o Espírito e o Espírito que habita em nós, fazendo com que a nossa carne não seja inclinada para o erro, para o pecado. Cuidado. Filipenses 2, 12 e 13 diz: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. 1 João, capítulo 3, versículo 3 diz: e todo que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Nosso intelecto e o nosso conhecimento são afetados por causa da santificação em Cristo, por conta do seu Espírito. Colossenses 3,10 diz: pelo pleno conhecimento, a gente deve então se revestir da nova natureza que se renova em nós, segundo a imagem daquele que a criou. Filipenses, no capítulo 1, versículo 9, também diz: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento de toda a percepção de quem Deus é. As nossas emoções também são afetadas pela santificação. As nossas emoções também são ajustadas ou realinhadas por causa do processo de santificação. E aí em Gálatas 5:22 fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, como nós acabamos de falar. Assim também como as nossas vontades são afetadas por causa do processo de santificação em que estamos vivendo. E diz lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade.
O nosso espírito também é afetado pela santificação. E aí, lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 1, diz: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O nosso corpo físico também é alterado, reajustado, realinhado, influenciado por conta da santificação. E aí lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto a gente já falou antes aqui também. O Wayne Grudem, então, nos ensina falando que, à medida que crescemos em santidade, crescemos em conformidade à imagem de Cristo. E cada vez mais a beleza do seu caráter é vista em nossa própria vida. A santificação é um processo e ele muitas vezes é lento para uns, mais rápido para outros, mas é importante que nunca percamos de vista que sem Deus nos dando as mãos, nunca alcançaremos, nunca lograremos êxito em santidade para Ele mesmo. Na próxima aula nós vamos falar sobre a perseverança dos santos. E você é nosso convidado para estar aqui e a gente vai falar sobre a ideia de perder ou não perder a salvação. E que nós batistas entendemos que não se perde a salvação. Porque Deus não é filho do homem para que se arrependa, porque Deus não muda, porque Deus é imutável, porque a salvação não é nossa, é dele. E tantos outros textos que nós vamos falar aqui na próxima semana e você é nosso convidado. Hoje você pode participar dessa aula interativa que vai acontecer e que vai aparecer um QR Code no canto da nossa tela e você pode apontar a câmera do seu celular participando da aula interativa que Eliel, como professor, também muitas vezes estava lá no ano passado, mas esse ano decidiu ficar somente na presencial, como outros tantos professores que você pode contribuir com outros textos que você lembre. Que você seja ricamente abençoado por essa aula, que você seja transformado pela palavra do Senhor e que você consiga viver em novidade de vida, em santidade diante de Deus, por quem Deus é, para a glória dele mesmo. Até a próxima aula. Deus te abençoe.